A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês, os que estiverem aqui, os que estão em casa. Nós estamos muito felizes, mais uma vez, por tudo que tem acontecido, tudo que o Senhor está fazendo. Nós só podemos declarar o quanto o Senhor é bom, aleluia, o quanto o Senhor é maravilhoso. E eu quero, com muita alegria, aqui nessa noite, compartilhar, assim como o Alisson falou agora, uma mensagem que nós temos certeza que o Senhor aí está ministrando, começando comigo, e agora, graças a Deus, está me dando a oportunidade de compartilhar com você nessa noite. Eu quero, com muito carinho, convidar você a pegar a sua Bíblia aqui comigo agora e abrir comigo no livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 21. Assim como foi falado, nós, domingo que vem, estaremos celebrando a Páscoa, e nós estamos tendo esses devocionais diários, que tem sido uma grande bênção, tem abençoado muito as nossas vidas, com tantos detalhes importantes falando sobre o sacrifício de Jesus. E no domingo que vem, nós estaremos celebrando esse sacrifício de amor, que mudou o destino eterno de toda a humanidade. Então, quero convidar você a estar junto comigo aqui, compartilhando essa palavra. Nós vamos do versículo 21 até o versículo 25, para estarmos meditando. E nos diz assim o verso 21 de Mateus 16. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o 25, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Glória a Deus. Muito bom. Então, gente, nesse pequeno trecho da palavra de Deus aqui, nós conseguimos observar que quando Jesus relatou sobre a sua morte e ressurreição aos discípulos, eles ficaram sem entender o que o mestre queria dizer. Eles ficaram meio assim: não estou entendendo, Senhor. Tanto que a mesma história contada no livro de Lucas, no capítulo 18, do verso 31 ao 34, nós vamos nos atentar só no versículo 34, vai mostrar para nós exatamente essa verdade, que os discípulos ouviram uma declaração tão séria, tão profunda de Jesus, falando que ele iria se entregar nas mãos dos religiosos, dos mestres religiosos, mas aí quando chegou no final, os discípulos não entenderam nada, como diz aí, Lucas 18, 34, os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto, e eles não sabiam do que ele estava falando. Por mais que ouviram e viram o relato do Senhor Jesus naquele momento, eles ficaram sem entender. Mas para nós nessa noite, queridos, o Senhor tem algo a mais também para nos mostrar com essa declaração e com os outros versículos a seguir. O Senhor Jesus, naquele momento, já tinha tudo muito bem planejado no seu coração, até o momento da sua entrega, até o momento que ele iria se entregar de fato na cruz. E com essa iniciativa de revelar aos discípulos o que iria acontecer, além de informar aos discípulos, ele também, com essa iniciativa, quis nos ensinar uma grande verdade. Aí você me pergunta: tá bom, Edinho, mas qual é essa outra grande verdade, além daquela que ele mesmo já disse que iria se entregar na cruz por amor a nós? Qual é essa grande verdade? A verdade de que para que os planos de Deus se cumpram na nossa vida, é preciso nós fazer escolhas, fazermos boas escolhas.
E as escolhas precisam ser profundas e sérias na nossa vida para que esse plano se cumpra. Vocês creem nisso? Amém? Glória a Deus. Você que está em casa também, é preciso a gente pensar muito bem nisso. Para que os planos de Deus se cumpram na nossa vida, é importantíssimo que nós possamos fazer boas escolhas. Assim como Jesus declarou naquele dia que já estava decidido ele se entregar na cruz do Calvário, conforme ele declarou na palavra. E pode ter certeza, irmãos, a partir do momento que nós fazemos essas escolhas, grandes e profundas mudanças começam a acontecer em nossa vida. E ela com certeza também muda a nossa realidade aqui na terra e produz resultados na eternidade. Amém? Glória a Deus. Então, lembrando disso, né? Como é importante nós estarmos focados e decididos, fazendo uma boa escolha, como Jesus fez, se entregando na cruz do Calvário. Então, nessa noite, irmãos, também nós vamos refletir como é importante aprender com Jesus. Escolhemos obedecer à vontade de Deus em todas as circunstâncias em nossas vidas. Nós vamos falar sobre 4 pontos importantes para fazermos boas escolhas e para acertarmos o alvo e assim servir a Jesus até o fim, obedecendo ao Pai em todas as áreas de nossa vida, em todas as coisas. E olha, uma coisa eu digo a você nessa noite, irmãos, vocês que estão aqui, você que está em casa, quando nós falamos em todas as coisas, são todas as coisas mesmo. Todas as áreas da nossa vida, família, casamento, trabalho, filhos, a fé, a igreja, a célula, os ministérios. Todas as nossas áreas de nossa vida demandam termos boas escolhas para que possamos glorificar ao Senhor todos os dias, até o fim das nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, depois de uma breve introdução, hoje a palavra com certeza também, ela vai ser rápida, bem dinâmica, mas eu creio que vai falar conosco bem fundo, porque nós estamos entendendo esse sacrifício que Jesus fez de uma maneira muito, muito boa, muito, muito forte, e tem mudado a nossa vida todos os dias, esse sacrifício. E nós vamos compartilhar 4 pontos então, começando do primeiro. Se você quiser marcar, você que estiver aí na sua casa, nós precisamos, nesse primeiro ponto diz aqui, escolher obedecer a Deus, mesmo quando os sofrimentos, prejuízos e humilhações são iminentes contra a nossa vida. Como nós estamos falando de escolhas aqui, Jesus ele já tinha observado, já tinha com certeza pensado em tudo o que iria acontecer para ele quando ele se entregasse aos mestres religiosos, mas ele sabia que mesmo diante dos problemas, humilhações e sofrimentos que ele teria que passar, ele aceitou. E eu queria aqui confirmar com você, vamos abrir em Mateus 16, começando no verso 21. Nós vamos reler aqui e olha lá novamente o que nos diz, que desde aquele momento que Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era o quê? Necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto, e ressuscitasse ao primeiro dia. Então estava muito claro para ele aquilo que ele teria que passar. E aí se formos trazer para nós nos dias de hoje, talvez você pergunte, Edinho, mas a níveis de riscos para a nossa vida, o que talvez nós tenhamos que enfrentar como cristão no dia de hoje? Talvez você pense. Queria dizer algo a você para nós pensarmos aqui. Hoje, exatamente hoje, nós temos mais de 340 milhões de cristãos perseguidos em toda a terra. Pessoas que estão distribuídas em mais de 50 países e estão sofrendo riscos para a sua vida, para a sua família, simplesmente pela fé em Jesus. Simplesmente porque professam a fé em Jesus. E nós sabemos, irmãos, que
embora nós aqui no Brasil tenhamos uma facilidade, tenhamos como que eu posso dizer assim, uma certa leveza em seguir o Evangelho aqui, nós sabemos que os nossos irmãos que estão ao nosso redor, inclusive até no site do Portas Abertas você pode ver, o México entrou também nos top 20, como um país que também persegue as pessoas, onde se tinha uma certa liberdade para se pregar, mas agora desse último ano de 2020 para cá, voltou novamente a perseguir os cristãos. Então, irmãos, nós precisamos pensar de uma forma muito mais profunda em relação às nossas escolhas pela vontade de Deus para a nossa vida. Aqui no Brasil, talvez, se você estiver servindo a Jesus, talvez uma situação difícil que seja para mim e para você é nós pedirmos perdão para alguém, nos humilharmos para alguém, ou talvez alguma coisa leve que nós podemos passar no dia a dia, por amor a Jesus, mas sabemos que coisas ainda mais duras e difíceis estão nos cercando, estão ao nosso redor, através de toda a terra. Amém, queridos? Então Jesus, ele fez uma escolha muito importante. Ele escolheu ir para a cruz. Ele escolheu se entregar por amor a mim e a você. Ele fez uma escolha que mudou a nossa realidade de vida, porque através desse sacrifício, depois que ele se entregou, morreu e ressuscitou, a morte, o pecado, não exerce mais domínio pleno, como antigamente, como anteriormente, por causa desse sacrifício de Jesus. Então eu digo a você, meu irmão, minha irmã, está me acompanhando hoje, nós precisamos, juntos, eu me incluo nisso também, a estarmos convictos nas decisões pela vontade de Deus, como Jesus fez. Nós precisamos estar firmes naquilo que Deus tem como plano para as nossas vidas. Irmãos, há 2 semanas atrás nós estávamos todos juntos aqui, adorando ao Senhor, como uma grande família, e nós sabemos que a batalha justamente é tentar travar essa adoração que nós temos como família de Deus. Glória a Deus que nós temos hoje essa ferramenta da tecnologia, então nós podemos adorar juntos aqui, amém? Estamos nos poucos aqui na igreja, mas estamos juntos aí na sua casa. Mas nós cremos também, em nome de Jesus, que toda essa situação não vai parar a igreja, amém? Não vai parar a igreja, nós não vamos deixar de adorar o Senhor Jesus, nós escolhemos perseverar e lutar por aquilo que nós acreditamos, que é a obra de Deus em nossas vidas, que é pregar o Evangelho a toda a nação, que é poder darmos bons frutos nessa terra. Como Jesus lutou e fez e deixou, nós somos prova disso hoje. Eu queria também convidar você, se você estiver com a sua Bíblia aí comigo aberta, vamos abrir no livro de Filipenses, no capítulo 2, que é a sequência, é um apoio para nós entendermos a postura do nosso Deus em relação a nós, para fazer esse sacrifício que Ele fez. Filipenses capítulo 2, nós vamos do 5 até o 8. Queria convidar você a ler comigo. Se você quiser, você também acompanha na sua tela aí, na sua casa. Filipenses capítulo 2, começando do verso 5, olha o que nos diz aqui, Paulo falando ao povo de Filipos: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Oh Senhor, que palavra poderosa. Amados, quando nós olhamos para um versículo como esse, nós entendemos o coração do nosso Senhor Jesus, que tendo o poder para fazer todas as coisas, escolheu se esvaziar, escolheu se diminuir, na condição de um ser humano, e veio aqui na terra, se humilhou, de uma maneira terrível, a ponto de se entregar pela vida, numa cruz, sendo o dono da vida.
Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, aleluia, glória a Deus, e está vivo, está conosco aqui hoje, está sendo adorado aqui, aleluia, Senhor Jesus, tanto aqui na igreja, como na sua casa, que é a extensão da igreja, glória a Deus. Então, irmãos, com muito carinho, assim que nós já falamos então desse primeiro ponto, e é um ponto muito importante, eu vou repetir ele para você novamente, que nós precisamos obedecer a Deus, mesmo quando sofrimentos, prejuízos e humilhações são iminentes contra a nossa vida, em nome de Jesus, seja ele o que for, nós vamos passar. Muitas vezes nós não entendemos o que nós fazemos por amor a alguém, por amor a Deus. Aconteceu agora mesmo aqui, nós estávamos agora aqui no começo do culto, eu estava com a minha esposa aqui comigo, e ficamos sabendo da notícia agora, nós temos uma avó, a avó da Edileuza, ela faleceu exatamente agora no início do culto. Nós estávamos no momento da adoração, e nós ficamos sabendo da notícia. E a minha esposa estava aqui, e a avó dela mora no interior, a quase 800 quilômetros daqui, a mais ou menos 12 horas de viagem daqui. E quando ela ficou sabendo, ela já foi 2 vezes lá, no último mês, né, passou 10 dias, sequências de 10 dias, e voltou para cá. E nós ficamos preocupados. Mas agora, quando ficamos sabendo aqui, eu até pensei no meu coração, falei assim, mas minha sogra vai querer ir para lá para enterrar a mãe dela, eu não vou deixar a Edileuza aí não. Mas aí ela chegou, me pediu agora, falou, amor, deixa eu ir com a minha mãe. Deixa eu ir lá, estar num momento tão difícil para ela, e vou estar glorificando a Deus, falando de Jesus para eles lá agora, nesse momento que a minha avó partiu. Eu já estive 2 vezes lá, mas eu quero ir lá agora. Por favor, me abençoa. E o Senhor falou no meu coração agora comigo aqui, filho, libera, que eu tenho algo para ela agora, nesse momento lá. Assim como eu tive nos outros 2 momentos, eu tenho agora também. Às vezes são coisas simples, irmãos. Claro que se nós pensarmos, poxa, ela já foi lá antes, pegou ela em vida, mas agora que ela morreu, o que ela pode fazer? Pode não fazer mais com a avó Nena que partiu, que nós já oramos bastante por ela nesse último mês, mas pode fazer com a família, levando o amor de Deus, o conforto do Espírito Santo, orando, abençoando. Claro que nós temos, queridos, situações diversas na nossa vida, onde nós temos que fazer escolhas, algumas mais simples, outras mais difíceis, mas todos os dias nós temos que fazer escolhas. Eu vi uma pesquisa esse dia aqui, essa semana, e foi interessante que eu descobri que todos os dias o ser humano em média tem mais de 350 decisões por dia. Você sabia disso? Todos os dias nós fazemos mais de 300 decisões, desde a hora que nós acordamos, até a hora que nós vamos dormir. E é verdade, queridos, que nós somos frutos dessas decisões. Somos frutos. Então, para nós fecharmos esse primeiro ponto definitivamente, a nossa escolha faz muita diferença na nossa vida. E em todas as pessoas que estão à nossa volta. Também são afetadas, abençoadas, através das nossas escolhas. Amém, queridos? Estamos aí? Estamos juntos? Glória a Deus aqui, glória a Deus, estamos aqui em poucos, mas eu tenho certeza que estamos juntinhos aí também online. Então nós vamos para o segundo ponto agora, o segundo ponto importante também, que nós vamos estar compartilhando aqui. E é difícil também, vamos juntos, vamos ver o que o Senhor Jesus nos fala. Olha o desafio para nós. O segundo ponto nos mostra que nós precisamos fazer a escolha que Jesus nos ensina no versículo 24, a escolha do negar-se a si mesmo em nossas vontades, para obedecer à vontade de Deus. E talvez a gente pense assim, será que o negar-se a si mesmo é fácil? Não é fácil. Não é fácil. E detalhe, o negar-se a si mesmo é princípio. E o Senhor Jesus nos deixou de maneira condicional. Pode deixar o versículo 24, por gentileza? Isso. Olha o que o Senhor Jesus nos fala nesse mesmo capítulo de Mateus 16.
Então Jesus disse aos seus discípulos que, se alguém quiser acompanhar-me, precisa fazer o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Irmãos amados, quando nós falamos sobre negar a si mesmo, eu não sei você, mas durante a minha caminhada de fé, foi um gigante que demorou muito a se render, demorou muito a cair. Muitas vezes, negar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus soa como impossível. E eu falava isso muitas vezes. Falar, não, isso aqui eu não vou fazer para Deus, não. Eu não vou falar do amor de Deus para tal pessoa porque ela não quer ouvir. Já ouviu. Mas Deus fala, não filho, vai lá. Não vou falar não. Aí o Senhor falava, vai lá meu filho. Eu não vou perdoar o irmão porque me lesou em tal coisa há tanto tempo, e eu não posso, eu já perdoei, vou perdoar de novo. Ele fala, perdoa sim, é princípio. E através de vez após vez, dia após dia, irmãos, que nós acabamos trabalhando com esse princípio na nossa vida, o Espírito Santo vai nos capacitando a avançar, vai capacitando a entender o processo. Negar a si mesmo não é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo já poderia fazer logo de início, mas é um princípio, que nós vamos aprendendo dia após dia, caminhando com Jesus. Amém? Tem um outro versículo aqui, que eu também vou convidar você para abrir comigo, de alguém que precisou matar o negue-se a si mesmo, né? Matou ali o ego, matou a carne, e está no livro de Hebreus. Nós vamos ler em Hebreus um acontecimento lá do Velho Testamento, no livro de Gênesis, mas foi algo tão importante que marcou a história e foi replicado no Novo Testamento. E nós vamos falar da história de Abraão e a história de Isaac, Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 19. Olha só o que Abraão fez pela fé, quando foi solicitado a vontade de Deus sobre ele. Essa história é muito conhecida. Diz assim, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dos mortos. É interessante, irmãos, porque muitas vezes nós imaginamos a história de que quando Abraão foi sacrificar Isaque, Isaque era uma criança. Isaque era uma criança e ele não poderia ali ter decisão se sim ou se não, ele teria que simplesmente aceitar. Mas existem alguns teólogos que afirmam que Isaque tinha mais de 25 anos, até porque a Bíblia relata que ele teve que subir com a lenha, um morro muito íngreme, e ele tinha que ter força para isso. Então ele não era uma criança, ele era alguém que precisou decidir também se entregar nas mãos do Pai. E essa história é interessante, porque no começo fala assim, pai, estou vendo aqui que as provisões para o holocausto está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? E aí Abraão olha para ele e fala assim, olha meu filho, Deus proverá. E quando chegou naquele momento, os dois tiveram de fazer a escolha. E pela fé, negando a vontade de si mesmo, eles foram até o fim. Só que quando chegou na hora de executar, o próprio Senhor interviu e recebeu aquela adoração dos dois naquele momento. Então, queridos, nós também, juntos, eu falo sempre nós, porque eu também estou junto. Eu sou o primeiro, e eu peço isso a Deus também pela minha vida. Nós precisamos, de fato, fazer a escolha de negar a nossa vontade, negar a si mesmo, para obedecer à vontade de Deus, na íntegra, o máximo que nós pudermos. Glória a Deus, irmãos.
Muito bom. Nós tivemos aí esses 2 primeiros momentos aqui, 2 pontos para refletirmos como é importante as nossas escolhas em nossa vida. Lembrando desse exemplo de Jesus, como ele passou naquele momento. Mas nós não vamos parar por aí não, nós temos mais alguns pontos aqui, mais 2 pontos para refletirmos juntos aqui. Você que está na sua casa também, se você quiser ir compartilhando, coloca aí no chat se você tem dificuldade também de negar a si mesmo. Como que é para você passar por um momento que você sabe que vai te trazer prejuízo, dor? Como que é quando Deus te pede algo e você tem que lidar com isso? Se você quiser, compartilha aí, coloca no chat aí para a gente ir junto interagindo. Mas que Deus possa falar ao seu coração. Queridos, nós estamos vivendo dias onde nós precisamos levar de forma muito séria esse princípio de obediência, como Jesus teve com a vontade de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus nos diz que aquele que ama, obedece. Aquele filho que ama, obedece. Glória a Deus. Então nós temos aqui mais um outro ponto. É o terceiro ponto agora, se você quiser marcar, que é também um princípio muito forte, amados, que influencia muito nas nossas decisões. Eu glorifico a Deus que há um tempo atrás, eu ouvi uma ministração aqui, mas eu vou falar esse ponto aqui, depois eu continuo a sequência, que nos diz o seguinte, marca aí o terceiro ponto, nós também não podemos dar ouvidos a vozes externas, que atacam as nossas mentes diariamente, tentando nos desviar do foco da obediência ao projeto de Deus para a nossa vida. Eu lembro que há um tempo atrás, acho que até foi a Débora que ministrou, e ela falou, achei legal, Débora, que você tinha comentado de uma experiência que você vivenciou com a Dani, que eu acho que, não sei se foi você ou foi ela que estava com fone, foi a Dani, né? Estava com fone e falava e não ouvia, porque o fone tampava. Então, aquele dia, se eu não me engano, também foi legal, porque falamos de vozes externas, né? Muitas vozes que tentam nos arrastar para lá e para cá, no nosso dia a dia. E muitas dessas vozes, elas soam de maneira nociva para nós, para a nossa fé. Agora é interessante, porque nós vamos pegar um versículo que está dentro desse texto base que nós lemos, no capítulo 16, só que nós vamos no versículo 22, uma situação inusitada. Olha só, vamos dar uma lida aqui em Mateus 16, 22 e 23. Olha aí que caso interessante, o caso de Pedro. Olha o que diz para nós aqui. Então Pedro, chamando-o à parte, depois que Jesus falou tudo aquilo, Pedro contrapôs ali o Senhor Jesus. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E aí Jesus, na hora já discerniu, virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Aí nós olhando para uma situação como essa, falamos, mas Pedro ficou endemoniado naquele momento? Não. Pedro não ficou endemoniado, queridos, naquele momento. Mas nós sabemos que o inimigo, ele usa várias artimanhas para minar a nossa mente. E naquele momento usou pensamentos que contrapunham os planos que Deus tinha para Jesus. Tanto que na hora que Pedro falou aquilo para Jesus, Jesus já contrapôs na hora a quem? O autor daquela mensagem, que era Satanás, na mente de Pedro, induzindo a Pedro. E ele repreendeu na hora, e isso serve como lição para nós. Por quê, irmãos? Porque exatamente por essas vozes que tentam nos levar para lá e para cá, nós precisamos lutar. Nos nossos dias, como eu falei aqui, nós estamos cercados dessas vozes. E elas tentam nos paralisar, elas tentam gerar pânico. E nós precisamos guardar os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, porque também as várias tentativas dessas vozes, elas tentam minar também o nosso coração, para se conseguir nos desviar do foco de Deus para a nossa vida. Existe um salmo, que eu também quero compartilhar com vocês aqui, que nos mostra algo muito poderoso, para estarmos lutando contra essas armas de Satanás.
Porque nós sabemos que não são somente vozes. Hoje nós estamos cercados de tendências, pensamentos, ideologias que vêm contra nós e falam, não, olha, para cá é o caminho certo. Olha, façamos isso que é a maneira certa. Mas nós sabemos que existe uma palavra só que é certa. E eu queria convidar você a abrir também a sua Bíblia no Salmo 119. Um salmo muito conhecido. Nós vamos ler do versículo 9 até o verso 11. E é a chave para nós nos mantermos na linha, alinhados com a vontade de Deus, sem ceder, sem titubear, nem para a direita, nem para a esquerda. E olha o que diz para nós essa palavra aqui. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Aí a resposta vem, vivendo de acordo com a tua palavra. Verso 10, eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie, não pode mandar no 10, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. O 11, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Glória a Deus. Então, irmãos, a chave para nós guardarmos aqui os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, de acordo com a vontade de Deus, sem ser influenciado pelas armas do inimigo que nos cercam por todos os lados, queridos, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus para a nossa vida. Amados, nós estamos vendo uma geração que não tem se importado em conhecer a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas vivem de maneira rasa, eu só vou ler um versículo, ou faço só um quebra-galho, só dou uma olhadinha e já vou embora para o meu dia. Mas quando nós vamos no Salmo capítulo 1, o Salmo nos diz que feliz é aquele que medita nela de dia e de noite. Feliz é aquele filho, aquela filha, que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. E amados, de verdade, cá para nós aqui, muitos estão deixando de caminhar com o Senhor Jesus por estar ouvindo vozes de pânico, vozes de morte, pessoas com medo. Estamos vivendo uma pandemia nessa nação brasileira e no mundo. E muitas pessoas, por deixar talvez até de acreditar na palavra de Deus, de que Ele é o nosso Jeová Jirê, de que Ele é o Emanuel, de que Ele é o médico dos médicos, as pessoas estão travando, se estagnando. Mas queridos, como nós falamos aqui até agora, nós servimos o grande Eu Sou. Nós servimos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós servimos aquele que em breve, muito em breve, restaurará toda essa terra, transformará a nossa história, acabará com o pecado 100%, e estaremos juntos na presença dEle para adorá-lo, aleluia, para toda a eternidade. Glória a Deus por isso. Se você estiver na sua casa aqui com a sua família, olha para a sua família e fala para ela, olha, em breve tudo isso vai passar, em nome de Jesus. Em breve tudo isso vai passar. No livro de Salmos também nos fala que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu irmão, minha irmã, talvez você até pegou essa enfermidade, sofreu, mas Deus está cuidando de você. Se você está acompanhando agora essa palavra aqui, creia, o Senhor está cuidando de você. Se você está com alguém que está no hospital pedindo oração, nós oramos aqui por alguns irmãos, creia, o Senhor está cuidando da situação, o Senhor está na frente da nossa causa. O Senhor é o nosso Deus poderoso, é o general de guerra. Ele tem o sim e tem o amém em suas mãos, então creia. Se você tiver de deixar alguma voz entrar no seu coração, deixe que a voz do Espírito Santo de Deus entre e te mostre essa grande verdade. O Senhor é por nós. O Senhor é por nós. É o nosso general de guerra. Glória a Deus. Glória a Deus.
Muito bom, irmãos. Estamos terminando aqui, mas temos mais um ponto antes de mais nada. Hoje a palavra ela foi um pouco mais rápida, mas a gente vai conversando aqui. Tem mais um último ponto que nós precisamos falar, queridos. E não deixar de falar seria um erro. Esse quarto ponto nos mostra o seguinte, que nós precisamos escolher perder ou gastar a nossa vida nessa terra para ganhar a vida na eternidade. E isso nós vamos confirmar aonde? Exatamente no livro de Mateus 16, verso 25. Olha o que o Senhor Jesus nos fala aqui. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pode deixar esse versículo aí por enquanto. Irmãos, muitas vezes, quando nós vemos dificuldades na caminhada com o Senhor, como igreja, como família, como pessoas de Deus nessa terra, como nós já falamos anteriormente, muitas vezes nós falamos, Senhor, é tão difícil caminhar contigo. Como eu posso fazer, Senhor, para perseverar até o fim e continuar inabalável na Tua presença? Nós precisamos entender o nosso chamado, queridos. O apóstolo Paulo foi uma grande referência no Novo Testamento. Foi um servo de Deus que ganhou multidões para o Senhor Jesus. E ele deixou algo registrado para nós também, para complementar essa palavra no livro de Atos. E eu queria compartilhar com você, Atos 20, 24. Esse versículo mexeu comigo quando eu li ele, porque nós precisamos pensar de uma forma mais intensa o que é servir a Jesus. Nós precisamos glorificar o Senhor de uma maneira mais intensa ainda do que nós estamos fazendo hoje. Por quê? Porque os tempos demandam isso. Nós precisamos fazer a escolha de não sermos mais religiosos somente. Eu venho à igreja, eu ouço a palavra, eu fico feliz e volto para minha casa. Só que na verdade o desafio que o Senhor Jesus tem para nós é que tenhamos a palavra vivendo em nós e semeamos essa palavra no coração de outras pessoas, para que elas sejam também transformadas, assim como nós estamos também. Olha só o que o apóstolo Paulo nos diz aqui em Atos 20, 24. Todavia, eu não me importo, e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Amados, nós estamos perto de um grande mover de Deus em toda a terra. Nós temos promessas de um grande avivamento, onde as pessoas conseguirão entender e vão passar a viver de uma forma nova diante de Deus. Nós entendemos que o Senhor está movendo os céus e terra para que esse dia chegue, e quando chegar vai ser tremendo. Mas para esse dia chegar, queridos, começa com quem? Começa comigo. Começa com você que está em casa. Quando nós entendemos exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse versículo de Atos 20. Olha, eu não me importo, eu nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Querido, se você está dentro da sua casa hoje com a sua família, acompanhando essa palavra, glorificando o Senhor num culto familiar, se alegre. E continue agradecendo a Deus. Por quê? Porque essa é a nossa missão. Levarmos a palavra de Deus, levarmos o evangelho e a salvação através de Jesus, para todos aqueles que ainda não conhecem, para todos aqueles que ainda não tiveram a iluminação do Espírito Santo em sua mente. Olha só, a minha esposa, como eu falei agora há pouco, ela está indo lá para o interior. As 2 últimas vezes que ela esteve lá, ela pregou o evangelho para a família dela. 2 pessoas aceitaram a Jesus. Toda honra e glória para o Senhor.
Por quê? Porque se essas pessoas perdessem a vida hoje, com certeza elas iriam para o mesmo lugar que a nossa avó foi nesse momento. Agorinha pouquinho. Nós trabalhamos para isso, queridos, para quando chegar esse momento, e esse momento vai chegar para todos nós, quer queira ou não, aceite ou não, goste ou não, vai chegar para todos nós, e é para isso que o Senhor Jesus tem nos chamado, para que esse momento, o momento do encontro, o dia do encontro, seja um dia especial, seja um dia de alegria, seja um dia onde nós vamos nos alegrar muito diante de Deus, e falar: Senhor, valeu a pena, valeu muito a pena, valeu muito a pena. Glória a Deus. Queria só chamar aqui para fazer um fundo aqui, para nós termos um último momento aqui. Irmãos, com muito carinho, você que está na sua casa, pense nisso. Pense em tudo que a gente compartilhou agora nesses minutos aqui, porque, olha, de verdade, o Senhor Jesus deixou para nós aqui um grande exemplo de como Ele fez, sendo fiel na sua escolha quando esteve aqui na terra, decidido ir para a cruz e cumprir o plano de salvação para todos nós, o plano que nasceu no coração do Pai para todos nós. Talvez você esteja aí na sua casa, você esteja com alguma pessoa que ainda não conhece o Senhor Jesus, mas você conhece esse amor, você conhece, e eu quero te pedir, querido, que você possa aí falar com essa pessoa que está da sua família, ou alguém que você conhece que não esteja aí agora com você, e fale do amor de Jesus por ela, fale do sacrifício de Jesus por ela. Domingo que vem, dia 4 de abril, nós vamos celebrar a Páscoa. Nós vamos falar do maior e mais importante sacrifício que aconteceu em toda a história da humanidade. Hoje nós somos felizes porque depois que entendemos esse sacrifício e nós nos entregamos para Jesus, temos a certeza da vida eterna. E eu me motivo de falar isso porque exatamente como a nossa avózinha que nós estávamos orando e falamos tanto para ela que ela iria conhecer Jesus de uma maneira nova se ela se entregasse para Ele, e ela se entregou, ela orou, ela convidou Jesus para ser o Senhor da vida dela. Nós cremos que exatamente agora, como eu falei agora, no início desse culto, ela conheceu Jesus pessoalmente. Tenho certeza disso. Então, irmãos, nós vamos fechar aqui agora. E se você tem o desejo, se você que está acompanhando, glória a Deus, temos bastante pessoa acompanhando o culto nesse momento. Você que está acompanhando aqui, como nós já vimos aqui, nós temos pessoas de Santa Catarina, temos pessoas do Juazeiro do Norte. Você que está ouvindo agora esse momento, essa palavra, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu gostaria de te fazer um convite para que você possa receber a Jesus Cristo na sua vida, hoje mesmo, para que você conheça Ele muito mais de ouvir falar, mas que você possa conhecer de andar com Ele verdadeiramente todos os dias. Eu vou fazer uma simples oração. Se você quiser, você pode repetir essa oração comigo. E essa oração nós fizemos com a nossa vozinha lá no interior, na cidade de Urânia, aqui em São Paulo. E ela fez naquela noite, convidando Jesus para entrar na vida dela. E eu vou repetir ela agora, e se você quiser, você pode fazer ela comigo agora mesmo, para convidar Jesus para entrar na sua vida. Amém? E essa oração é bem simples. Ela começa assim: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor veio aqui na terra, viveu, morreu e ressuscitou na cruz do Calvário pelos meus pecados. Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração e te recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu rejeito Satanás e todos os pactos que eu fiz ou que fizeram por mim, eu os declaro quebrados no teu nome, Jesus.
Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida eterna que está aí no céu. Entra no meu coração e fica comigo e faz de mim a pessoa que o Senhor quiser que eu seja, a partir de hoje, para todo sempre. Amém e amém.